Meu nome é Daniel, eu tenho 38 anos, eu estou no primeiro ano do curso, na formação de chefe profissional, sendo que no segundo semestre, né? Eu sou formado em Biologia, em Engenharia e recentemente terminei o mestrado em Engenharia também, mas eu trabalho com gastronomia hoje. Meu nome é Mônica, eu tenho 55 anos. Eu sou aluna do primeiro ano de gastronomia. Eu sou mineira do interior de Minas, da Zona da Mata, uma cidade chamada Ubá. E eu trabalho fazendo pão de queijo artesanal recheado. Meu nome é Elisane Silva, eu tenho 43 anos. Aqui na escola, a maioria dos amigos, alguns professores me conhecem como Eli Doces. Eu faço gastronomia com a professora Marcele, já estou no primeiro semestre do segundo ano. Sempre gostei da gastronomia e o IGA na minha vida foi uma explosão. Meu nome é Simone Brito dos Santos, salustiano, mas eu gosto mais de ser chamada como Simone Brito. E eu tenho 54 anos. Eu sou aluna do segundo período da turma do John. A minha formação profissional, eu sou professora primária, só que atualmente eu não mais exerço a função e eu me dedico somente à festa. Eu trabalho com festa há 23 anos e eu tenho um buffet, né, atualmente, devido, né, a essa pandemia que veio acontecendo, tá parado. Mas eu continuo fazendo festa, sou contratada para eventos, faço almoços, churrascos, né? Trabalho em casa, faço salgado. Meu nome é Luiz Carlos Quintino, eu tenho 50 anos, mas o meu perfil nas redes sociais eu trabalho com o nome de Luiz Quintino. Eu sou aluno do segundo período, né? A primeira metade do segundo período do curso, que é um curso de 2 anos. A minha formação é um pouco diversa. Eu sou oficial da reserva. Durante 30 anos eu servi no Corpo de Fuzileiros Navais. Em paralelo, eu fiz faculdade de Direito. Cheguei a trabalhar um período como advogado. Mas, por força de vocação e vontade de experimentar coisas novas, eu resolvi trilhar o caminho da gastronomia. Atualmente eu não estou trabalhando com gastronomia porque o meu foco agora é buscar me qualificar, buscar aprender coisas novas para aplicar no futuro num restaurante ou nas redes sociais ou em cursos online. Meu nome é Simone Condeixa, tenho 48 anos. Estou no segundo ano de confeitaria e de gastronomia. Eu sou formada em fisioterapia, design de interiores, mas no momento eu estou trabalhando com confeitaria. Tá, o nome dele é Arthur, ele tem 9 anos. Ele começou a turma do Cozinheirinhos em março de 2022. Ele está no 4º ano do ensino fundamental. Boa tarde, meu nome é Ingrid, tenho 46 anos, eu sou colombiana, eu sou formada em secretariado e agora trabalho como babá aqui em Brasil, aqui moro no Niterói. Eu sou aluna de segundo ano com o professor John. Bem, eu me chamo Clênio, né, mas o meu nome artístico é John Guzmão. Eu tenho 27 anos, apesar de não parecer muito, e eu trabalho na Rede IGA desde 2018 e aqui no IGA Niterói desde 2020, né, logo após a pandemia. Bem, eu dou aula para o primeiro e para o segundo ano de gastronomia e alta cozinha. Bem, eu, apesar de ser novinho, eu já dou aula há 4 anos. Essa sempre foi a minha vontade, eu sempre quis compartilhar o meu conhecimento com os alunos e com outras pessoas. Isso foi algo que me despertou na faculdade, né? Porque eu fiz algumas monitorias e os professores falaram: você tem um talento, você tem um dom de passar conhecimento, você tem um dom, uma comunicação clara, e isso acabou me despertando a vontade de ser professor. E isso foi uma coisa que eu sempre busquei, né? Dividir o meu conhecimento com as pessoas. E a maior vantagem de dar aula para mim é você aprender também, né? Apesar de eu estar ensinando, passando o meu conhecimento, mas eu aprendo a cada dia com os alunos. Sempre tem uma informação, sempre tem um conhecimento que eles também trazem para a gente, que eu acho muito enriquecedor. Então, eu estou passando o meu conhecimento e também estou aprendendo muito com eles. Então, nesses 4 anos de aula, cada vez, né, a coisa vai ficando melhor com esse aprendizado diário com os alunos. Bom, quando eu comecei a fazer curso, continuei porque
Eu não consigo parar de fazer curso. Mesmo na pandemia, eu fiz muito curso online. Quando a abelhinha pica a gente quer sempre mais e mais e mais. Porque a confeitaria, acho que tanto a gastronomia quanto a confeitaria é um meio bem competitivo. Então, aí eu sempre quero me aperfeiçoar com novas técnicas, novos produtos para passar isso para o meu cliente. Então, eu resolvi fazer pão de queijo durante a pandemia, que eu trabalhava com semijoia e depois que tudo parou, eu resolvi fazer pão de queijo. E os meus filhos sempre falavam: mãe, você tem que fazer esse pão para vender, que seu pão de queijo é muito bom. E como aqui no Rio não tem um pão de queijo autêntico de mineiro, feito com material de lá, porque tudo meu vem de lá. O queijo é da Serra da Canastra, goiabada, eu só uso produto de primeira qualidade. Então eu resolvi fazer recheado. Eu tenho o tradicional e tenho mais 15 sabores, entre doces e salgados. E foi um sucesso. Atualmente eu cozinho para uma família e faço assim jantares, quando alguém chama, precisa, almoço. Sempre eu estou participando de algum evento quando alguém chama. Fora isso, a minha área eu faço os doces, que eu tenho a página da Eli Doces. São doces, bolos, várias coisas e muitos doces que eu adquiri aqui no IGA. Atualmente eu tenho 3 operações de gastronomia e uma de buffet, né, engatinhando ainda com todas elas. Eu trabalho com a Torres e Mar, que é de frutos do mar, a Panela Gourmet, que é de comida brasileira, e a Alhos e Bugalhos, que a gente faz sanduíche de pão de alho, né, recheado. E a Simões Torres, que a gente faz para buffet, eventos, essas coisas. Pois na área da gastronomia profissional, não. Quando eu morava na Colômbia, eu sempre trabalhei com conhecimentos próprios, que só, não sei, como que esse dom que Deus me deu. E eu fazia trabalhos pequenos, porque eu trabalhava como secretária e o tempo livre que eu tinha, eu aprendi a fazer petiscos. Quando eu morava na Colômbia, eu fazia trabalhos assim, eu fazia empanadas que ensinaram para mim, para vender, também para ajudar, para ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu fazia trabalhos, um arroz, um bolo, coisas assim, que eu pesquisava na internet, eu olhava a receita e eu fazia, e ficava bom. Mas eu sempre sonhei estudar profissionalmente, né? E agora estou aqui, fazendo o que me gusta, o que eu quero para a minha vida. Então, para quem que é o IGA, né? O IGA é para todo mundo, para aquela pessoa que já trabalha, mas procura uma profissionalização. Então, aqui ele vai aprender técnica, ele vai aprender manipulação de alimentos, armazenamento. Então, ele vai sair daqui com bastante conhecimento técnico e pronto para o mercado de trabalho. O IGA também é para aquela pessoa que gosta de cozinhar, mas quer seguir como hobby. Então, aqui a gente também tem espaço para ensinar as pessoas a cozinharem melhor em casa, mas geralmente a pessoa começa com hobby e vai progredindo e a paixão vai crescendo e ela acaba até querendo se profissionalizar, abrir um restaurante ou até mesmo para fazer uma comida mais interessante, mais diferente em casa, né? Também temos espaço para essas pessoas. Eu costumo até dizer que o IGA também é um lugar para pessoa que não sabe cozinhar nada. Você está aqui para aprender. Até uma pessoa que não sabe cozinhar, nós temos um lugar para você. Então, o Arthur se tornou aluno daqui por uma sugestão da psicóloga que acompanha ele. Ela entrou em contato aqui com o IGA, perguntou, né, se tinha a possibilidade, se eles estavam aptos a receber crianças com inclusão, né? E aí eles toparam, a gente veio fazer uma aula experimental, ele gostou muito e aí continuamos, né? Ele sempre gostou muito de participar e, assim, é uma criança bastante forte e gosta muito de comer. Para engajar ele mais, né? Foi uma sugestão para ganhar mais habilidades sociais, né? Ele é autista e também por conta de a possibilidade de experimentar, né? De estar ali participando, porque isso faz com que ele consiga se engajar melhor nas atividades. Eu sempre gostei de gastronomia e eu vi no IGA uma excelente oportunidade de conhecer coisas novas, conhecer pessoas diferentes. E eu conheci o IGA, foi por uma coincidência, eu estava até passando em frente e
navegando depois pelas redes sociais, vi um anúncio patrocinado, me interessei, me inscrevi e lá se vão já 1 ano e meio de IGA. O IGA Niterói entrou na minha vida porque em 2016 eu queria aprender a fazer bolo. Fiz diversos cursos, sempre estudei, sempre frequentei congresso, só que chega um momento da sua vida que você quer uma coisa mais completa. E eu vim morar em Niterói, depois comecei a pesquisar que eu queria uma escola que abrangesse vários assuntos, várias culturas. Aí eu cheguei no IGA, descobri o IGA. Aí eu vou fazer o IGA. Aí entrei em confeitaria, depois também me apaixonei pela equipe, pelos funcionários, e eu me vi envolvida nisso tudo, aí fui fazer também gastronomia. E para completar, uma amiga minha entrou aqui, eu falei assim, não, essa é a deixa, vou entrar. Mas a que conheceu o IGA foi minha chefe. Ela chegou um dia com a informação e me falou, Ingrid, você quer estudar gastronomia? Porque eu sempre quis estudar, mas nunca tive a oportunidade. E eu agradeço muito para ela, porque foi por conta dela que eu estou aqui agora. Então, cheguei aqui, gostei, matriculei e aí foi. Eu conheci o IGA passando, caminhando pela rua mesmo e vendo as aulas pelos vídeos, assim. E a minha escolha foi por recomendação mesmo, a minha sócia, ela já estudava aqui e eu acabei vindo, segui também. Bom, eu conheci o IGA, foi passando, né, vendo o Facebook, e eu fiquei interessada a entrar em contato comigo, e eu vim aqui para conhecer, que era um curso que eu assim almejava em fazer, mas na época eu não tinha condições, e o IGA me deu suporte, me deu um desconto, né? Mas eu falei assim, é o momento, se eu não entrar agora, eu não vou conseguir fazer mais. Assim, com muita dificuldade, né, pagando, mas graças a Deus eu estou conseguindo honrar e vou terminar, né, em dezembro o curso de gastronomia que eu tanto almejava. Olha, eu sempre passava na porta do IGA, namorando um bom tempo, doida para fazer. Aí, um certo tempo, não tinha mais o IGA e, de repente, abriu aqui perto da minha casa. Aí, da janela da minha casa, no dia que foi inaugurado, que eu vi, eu desci correndo e vim parar aqui. Foi uma emoção, desci o elevador chorando de tanta emoção. Então, foi uma explosão enorme para muitos conhecimentos, aprendizado e daí por diante. Há muitos anos, quando a escola ainda era lá no outro prédio, eu sempre passava em frente e tinha vontade, via o pessoal trabalhando e tal, eu tinha vontade, mas até então não tinha tido oportunidade. Meus filhos ainda estavam na faculdade, estudando, e tudo que eu trabalhava era direcionado para eles. Aí agora que os dois já estão formados, já estão casados, a menina já casou e tudo mais, eles é que me trouxeram para cá. Falaram, mãe, a gente vai pagar o curso de gastronomia para você. E aqui estou eu. Eu nunca estudei numa outra escola de gastronomia, né? Mas aqui eu estou apaixonada pelo curso que eu estou fazendo. Então, para mim, é a melhor escola que tem. Mas eu tive muito boas indicações daqui. Depois que me matriculei, comecei a procurar informações e tudo. E eu acho o lugar fantástico. Estou cada dia mais apaixonada pelo curso. Já consegui uma sala de monitoria. E outro curso que é de confeitaria, mas eu estou fazendo monitoria lá e estou amando tudo. A principal habilidade que a gente busca quando se matricula no IGA é aprender a cozinhar. Eu acho que esse deve ser o norte que motiva as pessoas a entrarem no curso. Mas, em paralelo, à medida com que você vai melhorando a sua técnica, vai conhecendo técnicas diferentes, você também aprende como lidar com os ingredientes, você aprende a conhecer novos ingredientes e como combinar eles de uma forma equilibrada, que dê cor, que dê textura, que dê sabor. Eu acho que é a principal habilidade que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. É lógico que em paralelo a gente conhece pessoas novas, pessoas diferentes, lida com universos diferentes, isso é extremamente enriquecedor. Depois que eu me tornei aluna,
de outros cursos, claro que teve uma diferença, mas depois que eu me tornei aluna do IGA, houve muito mais diferença. Com relação à higiene, você se portar numa cozinha, você não vai ficar de qualquer jeito. A higiene que você aprende aqui, você acaba levando para a sua casa também, para o seu ateliê ou para a sua cozinha. Além das técnicas de cozinha, uma coisa que eu desenvolvi aqui foi a confiança mesmo, acreditar naquilo que eu posso fazer. Porque no dia a dia, quando você vai fazendo, vai realizando as tarefas da sala, e você vai recebendo os elogios, vendo que está certo, você ganha confiança. E para fazer profissionalmente, você tem que ter confiança. Você vai lidar com o público, você vai apresentar os seus pratos. É importante estar seguro do que está fazendo. E isso o curso me deu bastante. E fora os professores aqui que te dão maior força, mesmo fora das aulas, você chega com dúvida, eles prontamente estão ali para poder tirar as suas dúvidas. Muitas coisas aqui eu aprendi a desenvolver-me como ter liberdade na cozinha. Eu sempre ficava com medo, será que eu sei isso, será que não sei? Mas essa confiança que o professor e os companheiros brindaram para mim ajudou muito. E eu ficava assim como nervosa, porque isso que eu falo, como eu não falo português, eu falava, eu não sei nada. Então, eles ajudaram muito a sentir essa confiança, esse companheirismo. Isso gosto muito. Eu sinto aqui como uma família. São muitos amigos, bom. Com certeza, quando as pessoas entram, elas têm uma certa visão de gastronomia, uma certa visão de cozinha, que com o tempo isso vai sendo enriquecido, né? Não só pelas técnicas que são bem aplicadas aqui na escola, mas pelo convívio com novas pessoas, novas experiências, o trabalho em equipe, que eu acho que é fundamental. Muitas pessoas não sabem trabalhar direito com o outro, né, com em equipe. Saber lidar com essas informações, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora para os alunos. O IGA tirou bastante a minha timidez. Então, eu tenho o IGA como, para mim, é uma terapia. O dia que eu não venho para o IGA, eu sinto uma falta enorme. Que eu venho terça-feira, venho quinta e o dia da minha aula são todas as sextas. Então, para mim, explodiu, eu cresci mais e cada vez mais estou crescendo dentro do IGA. Eu costumo dizer que cozinhar e vir estudar no IGA é uma terapia, né? Seja para aquela pessoa que é estressada, que está precisando fazer alguma coisa para aliviar a cabeça. Então ela se matricula, faz o curso e às vezes acaba se descobrindo e, cara, eu não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz na minha área, estou estressado, e acaba desenvolvendo mesmo uma paixão e uma profissionalização na cozinha, né? Então realmente cozinhar é divino, é mágico. O maior exemplo que eu posso dar sobre isso é que nesses 4 anos, quase 5 de magistério, eu percebi que eu já tenho e tive muitos alunos que vieram, por exemplo, da área de advocacia, né? Que é uma área estressante, que é uma área pesada, uma área maçante. Muitos começam como hobby para poder desestressar, muitos falam, não aguento mais essa vida e eu quero mudar, eu quero fazer o que eu amo, e geralmente o que eles amam é cozinhar. E são muitos alunos, eu já passei, eu posso dizer tranquilamente que pelo menos uns 30% de alunos que eu já tive vieram da área de advocacia ou alguma outra área estressante. E eles buscam a gastronomia como uma forma de expressar os seus sentimentos, de expressar o seu amor e pela gastronomia como forma de sobrevivência, como forma de ganhar pão, né? Como forma de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de uma forma feliz, né? Cozinha não é aquela sonho, aquela coisa que a gente vê na televisão. Cozinha é pesado também. Cozinha é muito esforço, é muita dedicação, mas é uma dedicação que recompensa, sabe? É uma dedicação que vale a pena. É uma dedicação que nos preenche. Quando termina o turno, quando termina o serviço, você fala, caramba, que adrenalina, sabe? Que emoção, que coisa incrível que eu realizei. Eu servi comida para pessoas e fiz a vida das pessoas felizes. Então isso é mágico. O fato dele estar na cozinha, ajudando na preparação, vendo os alimentos, ajudou muito a ele voltar a experimentar alimentos, né? Porque ele tem um transtorno de processamento sensorial que envolve essa questão de ter dificuldade de lidar com texturas, né? E assim, isso tem tanto na parte tátil, né, de estar ali envolvendo com o alimento, como para ingerir.
Então, assim, ao longo desse tempo ele passou a conseguir. Nem sempre ele topa experimentar, mas como eu estou sempre junto, ele faz, assim, faz questão de fazer para que eu coma. Então, é algo interessante. E passou a começar a experimentar algumas coisas, assim, que até então ele tinha uma resistência grande. Também está participando, né, fazendo a preparação do alimento, né, tendo aquele cuidado, atenção, porque demanda ter foco, né, cortar e tudo. Então, essas questões que são habilidades que a gente vai construindo, né, e que ele tem uma dificuldade maior, então está aumentando, porque ele já usa faca, assim, sob supervisão, óbvio, mas assim, eu já consigo ficar um pouco mais segura para ele. E também percebi um avanço na autonomia dentro de casa para fazer as coisas, né? A gente sempre tentou deixar ele o mais autônomo, mais independente possível, mas sempre dá aquela resistência, né? Agora não, ele mesmo já chega. Tem dias que ele fala assim, não, eu vou fazer sozinho. E vai lá e faz o prato dele sozinho. Costumo dizer também que cozinhar é a forma mais bonita de dizer eu te amo, né? Porque é uma coisa que sim, alimenta não só a parte física, mas alimenta também a alma. É cozinhando que você junta a família no domingo, é cozinhando que você comemora ou celebra algum evento, fechamento de negócios. Então, cozinhar está presente em vários aspectos da nossa vida, né? Eu sempre mexi com cozinha, sempre cozinhei, sempre gostei de cozinhar. Eu venho de uma família onde todo mundo cozinha. Mas aqui, quando a gente começa a estudar, você começa a entender e aprender coisas que fazem a diferença no seu trabalho, na sua comida, desde um simples tempero até a apresentação dos pratos, é tudo muito, muito técnico, né? E a gente que cozinha por cozinhar, aprendendo com mãe, com a avó, a gente não tem essa técnica que dá o requinte para a comida, né? As aulas que eu mais gostei do curso foram as aulas ligadas a proteínas, né? Você saber manipular uma carne, você manipular um frango, você lidar com frutos do mar, né? E extrair o máximo dela, o máximo de sabor, o máximo de textura, o máximo de cheiro, né? Que são, assim, um ponto muito forte da nossa alimentação. Acho que a maior habilidade que ele conquistou, né, na cozinha foi essa atenção para fazer cortes, né, a utilização de facas e atenção no preparo, né, de saber esperar. Para ele sempre foi muito difícil ter essa atenção de esperar que a comida vai ter um tempo de preparação, que não pode comer antes daquele momento, e tá atenção também no fogão, de ter essa preocupação, essa cautela, né? E a interação com as outras crianças, eu acho que a parte que fica mais interessante, né? Não é a cozinha sozinha, somente comigo, com a minha mãe, com o pai em casa. É uma maneira dele estar trocando ali as experiências. Gostei muito no dia que foi da muqueca, né? Que foi realmente a comida brasileira, né? E também um pouquinho de massas de pães, né? Que foi também muito interessante. Olha, a primeira aula para mim foi incrível, porque apesar de já ter feito em casa, do meu jeito, eu lembro que a gente chegou aqui, eu fiz um yakisoba, mas vencer a emoção de estar fazendo, quando a chefe pede assim, quem quer fazer, eu me ofereci para fazer e poder fazer e dar certo, sabe? Aquilo para mim está guardado, assim, tá fazendo pela primeira vez, assim, com muita gente em volta. O momento que eu mais gostei foram dois. Foi aprender a fazer massas e aprender a panificação. Eu nunca me imaginei fazendo um pão. Na aula passada, eu fiz em confeitaria trança, a parte de panificação. Eu fiquei apaixonada. Olha, o dia que foi sensacional aqui dentro do IGA foi o dia que eu fiz a panacota. Que eu sempre fiz doces, mas eu não conhecia panacota. E hoje em dia, panacota eu estou levando para a vida. São encomendas, são no trabalho, várias panacotas. Toda semana tem no trabalho. Eu na minha casa também, para amigos. Eu tenho feito muito. Então, foi assim uma sobremesa sensacional.
Gostei muito de ter conhecido. Sim, eu lembro muito desse dia. Eu até chorei. O dia que o professor ensinou para nós as massas. Eu sempre pensei, eu quero fazer massas. E como se faz essas massas? Eu sempre sonhei isso. E quando eu cheguei a essa aula, que o professor tinha a máquina, ele fez a massa, ele ensinou para nós como fazer. Eu chorei da emoção, porque eu experimentei por primeira vez fazer as massas, o macarrão, todas essas formas diferentes que tem de massa, não? Tanto assim que meu chefe, o ano passado, para Natal, ela deu para mim um presente que é a máquina para fazer massas. E eu tenho aí, eu vou levar para a Colômbia. Eu falei isso para o professor, porque essa experiência foi muito legal, muito. E então, cada aula é uma experiência nova e um conhecimento que não tinha antes. E agora estou muito legal com isso. No dia da nossa segunda prova, que a gente tinha que fazer uma focaccia e uma tortelete doce. Tinha assim, vários ingredientes disponíveis e todo mundo foi no limão e no morango. E tinha um maracujá só. E eu e a minha parceira resolvemos fazer com aquele maracujá uma torta que nunca ninguém nem tinha feito. E quando a gente levou, apresentou para a chefe, ela elogiou, nós ganhamos o total e ela falou que a de maracujá ela nunca tinha comido, mas que tinha ficado melhor do que a de limão. Eu acho que o momento mais inusitado de todo esse período que eu fiquei aqui no curso foi poder aprender a culinária italiana, que é uma culinária super simples. Ela combina farinha, ovo, né, para você fazer uma massa. E o que mais assim me encantou é você abrir a massa, de repente um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo, a gente vai manipulando, vai mexendo, estica aquela massa e aí dali você faz um espaguete, dali você faz um talharim, dali você faz um ravioli. Então essa flexibilidade de você manipular a massa que eu aprendi na cozinha italiana, para mim foi fantástico. Eu acho que foi um momento assim, muito interessante aqui do curso. Sim, a estudar aqui gastronomia trocou tudo para a minha vida. Toda essa perspectiva que eu tinha, antes eu não sei, eu quero cozinhar, eu fazia qualquer trabalho assim, mas eu só olhava como uma cozinheira assim. Mas agora não, agora eu sinto como uma confiança, uma segurança que eu sou uma profissional na cozinha. Eu estou fazendo um bom trabalho, ótimo, de qualidade, com técnicas novas, com muitos conhecimentos que ainda eu não conhecia. E isso para mim é um motivo de muita felicidade. Depois que eu comecei aqui o curso, a gente começou a expandir mais, assim, começou a atuar mais. Eu passei a cozinhar mais, a poder pegar mais eventos para poder assinar mais os meus pratos, com mais coragem, né? Levar, tanto eu quanto a minha sócia, ela também estuda aqui, e a gente consegue hoje levar mais à frente com mais credibilidade. Isso já melhorou para a gente em termos de trabalho pra caramba. O primeiro evento que eu fiz, eu estava tremendo atrás do negócio. Eu não estudava ainda. O primeiro evento que eu fiz, eu não estudava ainda. Hoje, quando eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. Assim, não que eu não soubesse tudo antes, não que eu soubesse tudo não, mas que eu não soubesse o que eu estava fazendo antes. Mas hoje eu sei que eu posso falar, sabe? Assim, eu estou confiante para fazer aquilo. Então é diferente. Eu sei o que está ali. O IGA mudou na minha vida que agora eu faço alguma coisa para mim, exclusivamente. Eu fui uma mãe que criei os filhos sozinha. Então, eu dediquei a minha vida toda em criar, formar, educar os meus filhos, né? Então, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa para mim. E isso é fantástico. Teve para o meu crescimento na área de gastronomia, né? De cozinha. Assim, estou sendo mais reconhecida o meu trabalho pelas pessoas. A mudança, assim, que eu percebi no meu dia a dia e tenho aplicado no meu dia a dia, eu acho que é a capacidade de você extrair o máximo dos alimentos. Usar o alimento de uma forma mais consciente, evitando desperdício, tirando o máximo de sabor dele, testando, inventando, experimentando. Às vezes dá errado, né? Nem sempre a gente acerta, né? Eu diria porque às vezes a gente erra, mas são testes que eu tenho feito de experimentos, mas isso realmente tem agregado bastante assim mudanças na minha vida, principalmente na forma com que eu lido com os alimentos. O que eu mais gostei aqui no IGA
Eu acho que tem a ver com o fato de ser tudo muito prático. Desde a primeira aula a gente chega, tem uma introdução teórica, logo a gente começa a fazer. Né? Então, a experiência prática, eu acho que ela é ímpar para o conhecimento. Né? Assim, a gente consegue fazer desde o começo. Isso que me agrada muito aqui no curso. Eu gosto muito de IGA porque aqui tem bons professores, eles sempre brindaram essa confiança, porque eu sempre tive medo de estudar, porque eu estou em outro país que eu não conhecia a língua, eu não falava nada. Quando eu cheguei aqui, eles me falaram, não, fique tranquila que você aqui vai conseguir desenvolver, você vai dar certo para você estudar, você não vai atrapalhar nada. E eu fiquei com essa confiança que eles me deram desde o primeiro dia. Eu achei todo mundo muito disposto, muito receptivo com ele, né? Não, tudo bem. A partir da primeira aula, eu passei a acompanhar ele dentro das aulas, né? Não porque ele não consiga fazer, mas porque a cozinha é um ambiente muito interessante e ele gosta de explorar. Então, aquela preocupação de fogão, de facas e etc. Então, assim, é mais para dar um suporte a ele, e foi muito legal porque as outras crianças também estão ali, é muito animado, né? E as outras crianças recebem ele super bem, brincam, tem hora que até a chefe tem que dar uma controlada porque eles se empolgam. É bem interessante, então acho que esse foi o diferencial daqui. Então, uma das habilidades que eu estou desenvolvendo, né, mas que eu já melhorei muito, é o trabalho em equipe. Porque eu sempre trabalhei muito sozinha, tudo, até no meu trabalho mesmo, no pão de queijo, só eu que faço. Eu não tenho ninguém que me ajuda, e aqui eu estou aprendendo isso, a compartilhar, a aceitar a opinião e a maneira que as outras pessoas fazem as coisas, e no final é muito bom. E uma coisa que eu gostei muito são as técnicas que são passadas. A gente acaba expandindo o horizonte, aquela coisa para criação, a gente é obrigado a aprender a criar. Eu não sabia como usar um tempero em gastronomia, eu estou aprendendo a usar. Não, isso combina com uma coisa, isso aqui combina com outra. Eu estou aprendendo, tá despertando a curiosidade em eu fazer uma pesquisa, saber o que usar na minha casa para cozinhar para os meus amigos. É lógico que nem só de momentos felizes foi o curso, né? Então eu posso dizer para você que a minha maior dificuldade foi realmente a parte de confeitaria, principalmente quando você cria um caramelo que exige uma temperatura específica, e você tem que ficar ali com super paciente para não passar o ponto, senão desanda, amarga. Então, realmente, a confeitaria ela é muito exigente e exige muita atenção de vocês. Qualquer vacilo, você estraga toda a receita. Houveram 2 ocasiões em que ele apresentou maior resistência. Acho que foi essa início, onde a adaptação de perceber que cada dia tinha um prato diferente, que não necessariamente ia ser a parte que ele mais gosta, que é fazer doces. Então, essa rigidez, né, dele foi um momento mais de impacto, mas a gente conseguiu contornar isso com a rotina mesmo, né, de vir, de participar, de respeitar também um pouco do momento. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Então, essa flexibilidade, tudo bem, você não vai manipular o alimento, você não vai cortar o tomate, mas você vai cortar a batata, um exemplo, fez com que as coisas fluíssem bem. Tanto que ele sempre pergunta, hoje tem aula de cozinheirinhos, então foi incorporado mesmo na rotina. A chefe e a auxiliar sempre foram muito carinhosas com ele, sempre deram a atenção, e a gente continua. Eu estou ali do lado para ajudar. Eu passei algumas dificuldades aqui, mas não que eu não conseguisse executar, mas eu digo que fazer uma massa folhada é uma tarefa que realmente é para poucos. Não é que não gostei, não achei interessante a comida tailandesa, mas de resto, de todas as aulas, gostei de todas. Teve um momento na prova prática de confeitaria que a professora colocou vários ingredientes numa sacola e falou assim, com esses ingredientes vocês vão inventar um prato simples, mas que ele possa vir a ser um prato mais
sofisticado. Nossa bancada passou mais tempo conversando, decidindo, do que fazendo. Acabamos fazendo uma entremê e tinha o bacon em confeitaria. Gente, o que eu vou fazer isso? Coloquei ali açúcar mascavo e caramelizei. Nossa, ficou perfeito. Uma coisa que eu achava que ficou todo mundo espantado. O que a gente faz com isso? Simplesmente caramelizei com açúcar mascavo. Aquilo dali deu um tchan para o nosso entremê, para o nosso prato, e tiramos a nota máxima. E foi muito legal. Gostei muito. Sim, foi muitos limitantes no jeito dos ingredientes, que tem muitos ingredientes que eu não conhecia, não conheço ainda. Mas quando o professor fala que vamos trabalhar com isso, eu sempre fico assim, o que será isso? Eu lembro muito do carré, porque eu não conhecia o carré. O que será isso? Eu ficava calada. Depois que ele ensinava para nossa própria comida como tal, eu olhava, tá. Em meu país é chuleta, mas aqui é carré. E assim, muitos ingredientes que aqui tem outro nome, para mim, meu país é diferente. Então, esse é como um reto. Cada aula, para mim, é um reto. Conhecer e adaptar-me a cada situação, não? A culinária que mais me chama a atenção, sem dúvida, é a brasileira. Brasileira, porque tudo meu é muito. Aí se mandar fazer a feijoada é muito, dobradinha é muito, tudo meu é muito. Você conhecendo a culinária brasileira, você acaba conhecendo um pouquinho de cada culinária, porque na nossa culinária nós temos elementos da comida africana, da comida indígena, da comida portuguesa, tudo junto e misturado. Então o que mais me chama a atenção é essa capacidade da culinária brasileira, dela ser igualitária, dela juntar todo mundo num prato com sabor, equilíbrio. As pessoas são felizes fazendo essa mistura, que é um pouco do Brasil. Eu gosto muito da culinária brasileira, mas isso porque eu não conhecia as outras. A culinária francesa, a culinária italiana, várias outras que estou conhecendo aqui no IGA. Olha, a francesa é muito interessante. Muito interessante. Tanto os doces que eu tenho feito aqui nas minhas aulas, quanto os pratos. Eu acho, sim, a culinária de todos os lugares interessante, cada uma com a sua particularidade. Mas a que eu mais gosto é a italiana. Eu acho que todas as culinárias de cada país têm sua diferença, não? Mas a mexicana também é boa, a peruana é ótima. A favorita é meu país, Colômbia. Eu sou de origem portuguesa, né? Meu pai é português e minha família sempre teve muito acesso a frutos do mar. Então, desde sempre foi que eu comecei a cozinhar. Eu acho que até hoje, para mim, é o que eu mais gosto. Eu já tentei buscar uma resposta para isso, mas eu acredito que depende muito do tempo. Atualmente, eu estou muito envolvido com a cozinha oriental. Não só por estar lecionando sobre cozinha oriental nesse momento, mas eu tenho lido bastante, feito bastante pesquisa sobre essa cozinha que me encanta muito, né? Por ser uma cozinha diferente, com sabores exóticos, com sabores assim não muito conhecidos por nós aqui. Então isso me deixa muito curioso de querer saber mais e conhecer mais sobre esses ingredientes e sobre essas cozinhas, como Tailândia, como a China, a Índia também, que tem alguns ingredientes e receitas bem diferentes. Então, nesse momento, a minha cozinha culinária preferida seria a oriental, mas eu não posso deixar de lado a cozinha brasileira, que é o amor da minha vida, né? Principalmente a mineira, né? É como eu sempre digo, Minas é o melhor país do Brasil. Nós temos a melhor gastronomia. Os outros estados que me perdoem, mas Minas Gerais realmente está no nível um pouquinho acima. Gosto de peixe frito, empadado, de pimenta, adoro vários peixes assados, adoro vários peixes, adoro salmão frito, adoro vários sabores. Gosto de macarrão, gosto de camarão, gosto de batata frita, não gosto de pizza, não gosto de hambúrguer, não gosto de ketchup, gosto de batata frita, do frango do McDonald's, nem de... Eu gosto de pastel de queijo, gosto de comidas nem de alface. Eu comia cenourinha com manteiga e sal.
E não gosto de pizza com cogumelos. E eu não gosto de cogumelos. Tá bom. Eu gosto de várias, mas tipo assim, se eu for colocar uma para você, eu gosto da italiana, eu gosto também da confeitaria americana. São as duas que eu acho que mais me despertam curiosidade. Uma coisa que eu acho muito rica no IGA é que nós, no segundo ano, que é o período que eu estou lecionando nesse momento, a gente passa por cozinhas internacionais, né? Então já passamos por cozinha espanhola, por cozinha chinesa, japonesa e tudo mais. E no caso hoje da cozinha chinesa, a gente entrega aos alunos um contato com uma cultura diferente. Não é só o comer, né? A gente é aquilo que a gente come. Então, ter contato com os ingredientes, ter contato com a cultura, isso eu acho muito interessante, muito rico. E eu gosto também de trazer para as aulas, aprender de uma forma mais descontraída. Eu acredito muito que quando você aprende rindo, se divertindo, você acaba absorvendo melhor esse conhecimento. Então, na aula de cozinha chinesa, eu faço uma coreografia agradecendo. Na aula de cozinha indiana, eu coloquei todo mundo para dançar uma música lá indiana, para poder entrar no clima de cada país, para você ter uma visão, uma viagem, né? Uma imersão nesse país. No caso hoje foi China. Eu tive muita dificuldade para frequentar o curso com relação a filhos. De vez em quando eu tenho que faltar uma aula, mas o IGA aqui ele é muito flexível. Você pode repor a aula em outra turma, então eu nunca perco aula. Todas as aulas são interessantes, então eu sou meio que Caxias, eu não gosto de faltar. Eu tenho 3 aulas para repor, mas já está tudo marcado, já para eu poder repor. Como eu moro em Niterói, vir para cá não costuma ser um problema. Eu moro e trabalho aqui. Porém, ultimamente, por conta do volume de trabalho, às vezes eu estou na cozinha, no meio dos meus processos, e acabo ou sempre vindo correndo, ou algumas vezes não chegando a tempo da aula. Não tem jeito. Não posso parar os processos, né, para poder vir. Mas acabo repondo a aula, sempre tem um espaço para repor. Eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava empregada e eu pedi, né, que se eu pudesse ser dispensada. Aí, a primeiro momento, eu não consegui. Aí eu falei assim, não vai dar para me fazer. Porque eu moro muito distante. Tentei fazer até à noite. Mas só que eu chegava em casa mais de meia-noite, quando eu saía daqui. Eu levo 1h30 para chegar aqui. Eu saio de casa 10h30, 20 para as 11 para chegar aqui 1h da tarde. E assim, toda quinta-feira, para mim, eu falei assim, eu procuro não faltar, não gosto. Nesse período todo, eu só faltei 2 vezes o meu curso, mas repus. Se tem alguma dificuldade por horário, por tempo do trabalho, eu sou babá de 2 meninos. E então, assim, o tempo da casa para sair para a aula fica alguns dias engarrafado, mas eu dou jeito para vir para cá sempre. E tem algumas aulas que eu não consigo vir por qualquer jeito que fique em casa e eu troco para outro dia. Não, você não vai perder nenhuma aula, porque se você não pode vir ao dia que tem marcado para a sua aula, você pode remarcar para outro dia que você possa. Esse é um outro diferencial que foi inovador aqui no IGA Niterói. Eu trabalho em outras unidades também, mas a visão que eles têm aqui de conseguir repor essa aula é muito legal, porque o aluno não sai prejudicado, né? Ele pode ter algum compromisso ou algum imprevisto de última hora e pelo fato dele saber que pode ser reposto, que ele não vai perder o conteúdo, acaba trazendo uma segurança e uma qualidade melhor, né, para o aprendizado dele. Então isso é um diferencial gigantesco e muito legal. E a gente que é professor, a gente gosta de turma cheia, então que é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. O futuro a Deus pertence, né? Então eu penso realmente ter meu restaurante dentro daquela minha filosofia de uma comida tradicionalmente brasileira, usando os elementos da nossa cultura, tanto europeia, indígena e africana, e utilizando as técnicas que eu aprendi aqui no curso.
Em paralelo, se surgir oportunidades de lecionar, de também transmitir esse conhecimento, eu acho extremamente válido, até para você difundir as suas ideias, você criar uma comunidade que possa replicar isso para outras pessoas. Se eu quero trabalhar desde minha própria casa, eu estou arrumando minha casa para iniciar com confeitaria. Eu gosto muito da confeitaria e também eu quero ensinar. Eu tenho um projeto para ensinar a pessoas que não têm possibilidades de estudar em instituições muito custosas, muito caras. Então eu quero trabalhar com pessoas de baixo, pessoas mais pobres, com situação econômica de menor, para ensinar, para que eles também possam trabalhar desde sua própria casa e fazer negócios, trabalhar para eles mesmos, né? Então eu quero levar para minha gente todos os conhecimentos que eu adquiri aqui no Brasil. Eu já tive várias pessoas que perguntaram se eu queria dar aula. Aí eu falei assim, o futuro a Deus pertence, mas é uma boa oportunidade. Nunca a gente fala que não, então é a área que eu gosto, desde um sonho de infância, a gastronomia na minha vida, então agora está sendo um orgulho para mim, estou realizando meu sonho. Então o que eu pretendo fazer é seguir na área da gastronomia, entrando com doces, com pratos salgados. Estando na área está ótimo, estou realizada. Então, a área que eu atuo é essa, né? Com o pão de queijo. E quem experimentar vai ver que o meu pão de queijo é o melhor pão de queijo da vida. E depois de formada aqui no curso, o meu sonho é ter um café bistrô. Colocar em prática tudo que eu estou aprendendo aqui. Ao término do curso, eu espero estar podendo, de fato, assinar meus pratos e espero poder estar levando meu nome, que ele possa dizer alguma coisa, né, sobre meus produtos, sobre os negócios, sobre o buffet, sobre a Torresimar, a panela. A gente pensa realmente em desenvolver isso, levar isso para a vida, né? Então, acho que o curso vai me dar esse know-how, vai dar esse reconhecimento, né, e vai me dar conhecimento para poder fazer cada vez melhor, né? Tem muita coisa para aprender ainda. Para todas as pessoas que querem experimentar uma coisa nova, um caminho novo, eu super recomendaria o curso, porque aqui ele vai se deparar com diversas opções de comida e eu tenho certeza que alguma delas ele vai gostar. Então eu recomendo a todas as pessoas que querem buscar um caminho novo, que querem empreender na área gastronômica, que é uma área que tem crescido muito e ela tem espaço para todo mundo. Qualquer tipo de estilo de comida que você queira desenvolver, aqui você vai aprender e vai aplicar no seu dia a dia. Recomendei, tenho duas amigas que estudam aqui, são pessoas que eram tímidas, hoje em dia estão perdendo a timidez aqui dentro do IGA, estão felizes. Na minha turma tenho duas amigas que queriam sair, no segundo dia de aula queria sair, eu falei, não, você não vai sair, se você quis, você vai persistir, vai ficar até o fim. Aí hoje em dia elas falam, agradece muito que a força que eu dei para elas ficarem. E assim por diante eu pretendo. Já estou começando a ficar triste quando chegar o ano que vem, que eu acabar o meu curso. O IGA continuando aqui, eu sempre vou estar passando por aqui, falando com os professores, porque eu particularmente ganhei uma nova família aqui dentro do IGA. Olha, eu recomendaria e já recomendo, já indiquei para os amigos. E assim, para o crescimento, né? A gente aqui aprende muita coisa. É muita coisa mesmo, é o que eu estou falando. É para um crescimento. São as técnicas que a gente, né, aprende. Porque às vezes a gente acha que está fazendo da maneira correta, que a gente acha que para a gente é certo, e não é. Coisas que... umas habilidades a mais que a gente acrescenta, né, no nosso dia a dia. IGA é maravilhoso, IGA é uma escola ótima, onde você vai encontrar bons professores, essa calidez humana que tem das ministradores. Você se sente aí como se fosse outra casa, outra família, com que você vai compartilhar tudo o que você conhece e o que você não conhece também. Então, eu recomendaria sempre. Eu recomendo o IGA Niterói, não só para trabalhar aqui,
né, por ser professor aqui. Sou feliz aqui, dando aula aqui, isso é importante dizer. Mas eu acredito fortemente que nós temos um cronograma muito completo. O primeiro ano é bem interessante. O aluno sai daqui já no primeiro ano formado e aprendendo diversas técnicas que já possibilitam e capacitam ele para já chegar no mercado de trabalho arrasando. E no segundo ano já tem uma pegada mais de cozinha internacional, de sofisticação, para a gente afinar e apurar esse conhecimento do aluno. Então, é um currículo bem completo. Isso é uma coisa também legal, né, para a gente que é professor, pois a gente tem uma gama extensa, né, de áreas para ensinar. Então, é realmente bem completo. Eu acho que isso é o maior diferencial do IGA. Eu recomendaria muito o IGA. Não é à toa que eu estou fazendo 2 cursos aqui para você aprender a ter disciplina. Isso é essencial. Acaba otimizando a sua produção. Muita gente não sabe o que é fazer uma mise en place, arrumar as coisas, não sabe. Se você pegar, vou fazer uma paella, você não separa tudo direitinho antes de cozinhar, aí chega na hora, eu não tenho esse ingrediente, vou parar tudo, vou lá comprar. Não dá certo. Então aqui você aprende antes de um prato até o final. Eu recomendo muito o IGA Niterói. Como eu disse, o fato de terem aulas práticas desde o começo, a gente tem também material teórico, tem aula teórica, mas aqui você mete a mão na massa e você está sempre orientado por pessoas que são extremamente capacitadas. É muito bom você saber que você vai chegar numa dúvida, numa questão qualquer. Chefe, me ajuda com isso, me explica isso, sabe? Ela está sempre disposta e com capacidade para te ensinar. Então, assim, é muita confiança estudar aqui. Eu sei que eu vou sair daqui sabendo mais do que eu entrei. Cada aula, isso é muito bom. Eu recomendo o IGA Niterói para todo mundo que gosta de cozinhar, mesmo que não seja para uso profissional. Cozinha é uma maravilha. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta e quando eu respondi, essa pessoa falou assim comigo, a conversa ainda não chegou na cozinha. E no dia eu fiquei muito chateada com aquilo. Mas depois, pensando bem, ele tinha razão, porque a cozinha que é o meu lugar. E não tem lugar melhor numa casa do que o aconchego de uma cozinha. Não é a gente fazendo aquela comidinha gostosa só para quem a gente ama. Então, ali essa pessoa já despertou, já acendeu um alerta para mim. Quem sabe foi daí que começou tudo, né? Mas, claro, a colombiana é ótima, mas eu gosto muito também da brasileira. É diferente, mas... No dia 27, vamos viajar e vamos entrar de férias! A melhor parte de todas, e vamos ir para o hotel! Você gosta de Sim. viajar? E eu gosto de viajar, eu gosto de hotéis. Eu gosto de hotéis. Tem muita coisa legal pra fazer, né? Sim, e depois minha mãe, meu pai e a minha avó vamos viajar e depois vamos parar no McDonald's para almoçar. Comer batata frita, né? E comer frango, e aí eu vou comer frango eu vou comer batata frita, frango e 3 hambúrguer para minha mãe, para meu pai e para minha avó. Tá bom. Infelizmente eu tenho que repor a aula. É o meu, gente. É de quem? É o meu. Mas eu juro que eu baixei o volume dele. Pô, Daniel! Pra falar que é brincadeira. Tá no silencioso. É que o WhatsApp não respeita o silencioso. Vocês vão ficar com saudade
pode dar de mim? Claro que eu vou, né? Mas um dia, quem sabe eu consigo vir aqui pra ver você cozinhando ali dentro. O que você acha? Vai ser legal. Você faz uma batata frita e um brigadeiro de palha pra mim? Ah, então tá fechado. Toca aqui. Muito prazer em te conhecer, Arthur.